Marcelo, incrédulo e assustado, o respondeu. Cara, com todo respeito, não sei se isso é um teste ou se você está brincando comigo. Isso pode dar um problema enorme para nós dois. Pode dar expulsão e cadeia, e acabar com as nossas vidas. Você tem certeza de que quer fazer uma maluquice dessas? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Marcelo gostava de conversar com sua esposa Célia todos os dias enquanto tomava seu café da manhã, momentos antes de sair para trabalhar, e costumava conversar sobre os ocorridos estranhos de seu cotidiano. Sempre enfatizava o fato de veteranos da polícia serem agressivos com os novatos no treinamento no começo. Mas que naquele dia, pela primeira vez, começaria seu trabalho com um parceiro. Ou seja, veria em prática se os comportamentos indevidos se aplicavam ao serviço real também. Célia dizia que provavelmente seria assim mesmo, pois a pressão não é levada sempre do mesmo jeito por todo mundo. Salário baixo, com pouco respeito por parte da população e muitas horas de trabalho difícil nas ruas, levam pessoas não bem adaptadas à loucura mesmo. Mas também dizia Marcelo que dava todo o apoio do mundo a ele, já que conhecia a índole do rapaz, e vontade de subir de patente e virar sargento. Depois de um bem aproveitado café da manhã, Marcelo se levantou, deu um beijo na esposa, fez sua oração matinal, como de costume, e foi até o seu carro. Em seu veículo havia uma foto de sua família. Ele e Célia com seu filho Lucas no colo, no primeiro aniversário da criança. O policial novato observava a foto e agradecia a Deus por todas as coisas que estavam dando certo naquela época. E pediu proteção no dia a dia, já que sabia que parte do trabalho envolvia violência e muita periculosidade. Marcelo ligou o carro e foi ao trabalho ouvindo suas músicas preferidas, com o celular ligado, rock anos 80, enquanto observava as ruas sujas da cidade, com usuários de drogas por todos os lados e viaturas com inspeção vencida fazendo rondas. Chegando no batalhão, Marcelo se dirigiu ao salão de reuniões, onde seu chefe Roberto daria as instruções da semana, e iria decidir quem seria o parceiro de quem. Todos os novatos estavam nas cadeiras da frente, enquanto os veteranos estavam nas cadeiras de trás. Marcelo olhava devagar para trás e via algumas pessoas rindo, como se estivessem tirando sarro, e outras pessoas mais sérias também. Roberto trancou a porta do salão e começou a falar. Vocês estão aqui porque passaram todos os testes necessários, que são chatos, difíceis e desmotivadores. Então, se estão aqui, é porque devem ser alguns dos melhores da corporação. A partir de hoje cada um de vocês novatos sairá com parceiros nas viaturas, fazendo as rondas delegadas no boletim. Como já sabem, desde alguns meses atrás, as câmeras corporais são obrigatórias em cada policial da Polícia Militar. A letalidade policial caiu 72% de uns tempos para cá. Ou seja, as câmeras estão sendo úteis para evitar dor de cabeça para o governo. Mesmo que isso impacte em ações rápidas contra suspeitos. Nessa parte, um dos rapazes veteranos na parte de trás da sala, Ricardo, deu uma risada irônica e mandou Roberto comentar a respeito das várias mortes recentes que aconteceram na polícia. Já que além da alta letalidade, 25% das mortes foram de policiais só naquela cidade. Roberto suspirou e respondeu. Isso não é assunto para agora. Acho que cada um aqui sabe onde se mete e como as coisas funcionam. Às vezes, pessoas criminosas, que roubam e tiram a vida de gente inocente, são vistas com mais piedade do que um policial, hoje em dia. O objetivo aqui é pelo menos tentar fazer alguma diferença, nem que para isso os policiais tenham motivações diferentes. Alguns querem subir de patente, outros querem sentir a adrenalina. Enfim, vocês novatos vão assinar alguns papéis que meu auxiliar vai deixar em suas mesas. No fim dos papéis tem os nomes dos seus parceiros e informações das viaturas. Quando acabarem, podem sair pela esquerda e bom trabalho a todos. Marcelo olhou calmamente os papéis enquanto pensava nas pessoas mais veteranas na parte de trás da sala. Ele ficou um pouco apreensivo, ainda mais com o fato descoberto naquele instante, sobre as estatísticas de policiais mortos. Mesmo assim, ele terminou de ler as instruções e padrões de trabalhos que continham nos papéis. Assinou tudo e viu no último rodapé o nome de seu parceiro. Era Ricardo, o rapaz que havia questionado o chefe e que parecia nervoso e revoltado com a situação da corporação. Alguns minutos se passaram e os homens já estavam saindo. As viaturas iam embora em ordem,
cada uma para o seu ponto de ronda. Ricardo já estava a postos na garagem, esperando seu parceiro. Marcelo chegou, disse bom dia ao Ricardo e o mesmo respondeu com certa tranquilidade. O homem chamou Marcelo e ambos entraram na viatura. Assim que se sentaram em seus bancos, Ricardo já começou a falar. Sei que aquilo que você ouviu foi duro para um primeiro dia, mas experimente ficar no mínimo 10 anos aqui, e tenho certeza que você ficará igual a mim ou pior. Marcelo concordou com a cabeça e ficou um pouco mais tranquilo após ter visto seu parceiro dando uma pequena risada ao fim da frase. Pensou consigo mesmo que deveria ser uma pequena revolta sobre a situação do trabalho, que ele mesmo já sabia que sempre foi complicado. Marcelo fez uma oração dentro do carro, enquanto Ricardo apenas ignorou e seguiu seu caminho tirando a viatura da garagem. Marcelo tinha o objetivo de fazer o bem, subir de patente e garantir uma vida boa para sua família. Ricardo tinha objetivos ainda misteriosos, já que não se abria muito durante a primeira viagem. O novato resolveu começar uma pequena conversa depois de 10 minutos de silêncio no veículo. Ricardo, você já está aqui há mais de 10 anos, né? Já teve que usar a sua arma alguma vez? Chegou a sofrer bastante nas mãos do sistema? Com todo respeito, prefiro logo ir tirando o elefante da sala no primeiro dia em vez de postergar. Melhor do que aprender com as próprias desgraças, é aprender com as desgraças de outra pessoa que conseguiu enfrentá-la. Ricardo olhou por alguns segundos com o rosto sério para Marcelo, depois deu uma risada e disse que aquela atitude foi legal. Ricardo disse: Não me importo com essas perguntas, pode fazê-las à vontade. É bom mesmo ter uma conversa durante as rondas, pois se a cabeça fica vazia, não dá coisa boa. Eu já tive que usar a minha arma algumas vezes e já matei alguns criminosos em tiroteio, e inclusive diversas famílias de vítimas de roubos e assassinatos até chegaram a me agradecer. Mas já tive diversas punições também. Já fui suspenso algumas vezes, linchado em redes sociais e tive meu trabalho ameaçado. Desde a época em que começamos a usar câmeras, tivemos que ser bem mais calmos e amigáveis com os inimigos nas ruas. O que resulta em menos prisões, e ao mesmo tempo, mesmo ação em combate. Não podemos fazer uso de força, mesmo que ele esteja armado e ameaçando alguma comunidade. Pois do contrário estaremos contra os direitos humanos. Fique tranquilo, Marcelo. Você pegou uma época boa, não vai precisar enfrentar muita coisa. Marcelo parou uns segundos para raciocinar e percebeu que realmente entrou no ramo em uma época muito conturbada, e cheia de dilemas morais e sociais. Ao mesmo tempo que o combate em serviço mudou bastante, a ponto de os policiais terem quase que virar a cara pro crime, ocorreu um aumento das mortes de policiais também. Ao mesmo tempo que pensava que seu trabalho seria um pouco mais tranquilo que o normal, pois era só dar para a câmera o que a câmera queria, pensava também que poderia ser um alvo fácil a qualquer momento, já que a criminalidade já não temia mais a polícia como nos anos 80, época em que a maioria das pessoas elogiava e apoiava qualquer decisão e ação dos policiais. Ricardo estacionou a viatura em um dos pontos em que precisavam parar, visto nas instruções. Os dois policiais ficaram em pé por bastante tempo enquanto conversavam sobre histórias de trabalho que apareciam randomicamente em suas cabeças. Observavam as pessoas andando na rua tranquilamente com as viaturas estacionadas e policiais armados em pé perto da praça. Uma manifestação começou a surgir no fim da rua, sobre violência policial. Marcelo perguntou se aquilo era normal de acontecer na região, e Ricardo, veterano, também do centro da cidade, disse que sim, e que manifestantes apareciam mesmo sem organização oficial, desrespeitando o trânsito e atrapalhando as vidas das pessoas que só queriam passear ou trabalhar. A manifestação começou pequena, e foi aumentando. As pessoas tinham, em sua maioria, placas, faixas e gritos de guerra, pedindo por paz nas ruas depois de alguns conhecidos da região terem morrido no meio de tiroteios. Os manifestantes eram, em maioria, jovens, e dava para perceber diversas pessoas mais velhas reprovando essa atitude enquanto caminhavam pelas calçadas. Ricardo olhou pro lado e disse para Marcelo: Se acham os maiorais gritando assim na frente da polícia e do povo, rindo e cuspindo no chão porque sabem que seus direitos estão protegidos por autoridades como a gente, e que não faremos mal algum. Mas se alguma coisa ruim acontecer com eles aqui agora mesmo, para onde eles vão? Marcelo assentiu. Poucos minutos se passaram, e um grupo de lojistas revoltados apareceu ameaçando a manifestação, que já tinha um pouco mais de 200 pessoas. As ameaças eram feitas com pedaços de madeira e canos enferrujados.
E estavam sendo feitas por pura revolta dos lojistas, já que as entradas de suas lojas estavam sendo bloqueadas pelos jovens protestantes, e isso estava atrapalhando a clientela e ainda tirando o sossego de todo mundo. Os manifestantes riram e gritaram ainda mais, não se importando com o bem-estar alheio de quem simplesmente trabalhava ao redor. Um dos lojistas deu uma pancada com um cano na cabeça de um dos jovens da frente. O rapaz caiu no chão com a cabeça ensanguentada. Ricardo interveio na hora e Marcelo o seguiu. A turma de protestantes se dividiu entre pessoas que foram linchar os vendedores e pessoas que foram para perto da polícia com medo de serem atingidos. Marcelo puxou o lojista que bateu em um dos jovens e disse: "Não é assim que funciona. Entra de novo na loja que a gente já vai lá." Ricardo puxou o rapaz com a cabeça ensanguentada e o levou para encostar na viatura, perguntando se precisava de cuidados médicos urgentes. O manifestante disse: "O que você acha? Olha como está a minha cabeça. Você viu tudo e não fez nada." Ricardo olhou com cara de inconformado para ele e depois percebeu mais algumas viaturas chegando, já que deviam ter recebido algum chamado. A manifestação foi sendo contida aos poucos, e as pessoas feridas foram atendidas tanto por policiais quanto por enfermeiros locais que também haviam chegado. Os jovens que protestavam e ficaram ao lado da polícia com medo de sofrerem agressões dos lojistas, simplesmente foram embora rindo, comentando sobre o ocorrido uns com os outros, como amigos de escola mesmo, como se tivesse sido algo maneiro. A população local de transeuntes concordou com as atitudes dos lojistas, e muitos enfatizaram que fariam igual. Marcelo, dentro da loja de salgados do Sr. Elias, o homem que havia dado uma pancada na cabeça do jovem minutos antes, conversava com ele, e falava que o mesmo teria que responder por agressão, já que o rapaz que manifestava não estava cometendo crimes, apesar de ter atrapalhado a clientela. Elias, inconformado, só dizia que não aguentava mais aquilo acontecendo com frequência. Jovens com futuros já garantidos com o dinheiro dos pais procurando confusão na rua, lutando por causas que nunca os afetam. Ricardo, após explicar algumas coisas para os policiais que tinham chegado há pouco para conter a manifestação, entrou na loja também e foi conversar com Elias e seu parceiro. Perguntou para Elias: "O senhor está bem? Precisa de atendimento médico? Sei que você não aguenta mais, e muita gente também não, mas bater em gente jovem pega mal, mesmo que a pessoa seja um delinquente." Elias respondeu: "Estou bem, não preciso de atendimento médico. Quero que essa palhaçada acabe. Eu tenho esse ponto há mais de 20 anos e nunca tinha sofrido tanto para trabalhar em paz, igual está sendo nos últimos tempos. Não queria ter feito o que fiz, mas não me arrependo. Respondo o que tiver que responder, mas digo que faria de novo." Ricardo e Marcelo entenderam totalmente o caso e não julgaram negativamente Elias. Fizeram o que tinha que ser feito, ou seja, toda aquela burocracia de fazer o senhor assinar os papéis e tudo mais. No fim das contas, um dia de trabalho tinha se passado. O primeiro dia de trabalho oficial de Marcelo com seu parceiro. Já anoitecendo, os dois policiais voltaram para a garagem, deixaram a viatura lá e foram para o vestiário. Tirando as fardas e colocando as suas roupas normais, Ricardo comentou: "Fiquei pensando no que aconteceu mais cedo, e acho que se eu estivesse no lugar daquele senhor, eu teria feito algo pior. Bem pior." Marcelo deu uma risada e disse que acha que também faria algo daquele estilo. Ricardo ainda complementou: "Olha, eu tive uma ideia interessante que vou te contar amanhã. Talvez dê mais algum pulso pro nosso trabalho e ajude a prejudicar gente ruim. Amanhã a gente se vê e eu te conto." Marcelo concordou, com bastante curiosidade, e ambos saíram do prédio do trabalho e foram para as suas respectivas casas. Às 11 horas da noite, Marcelo falava com seu filho antes de ir dormir. Ele tinha acabado de tomar um banho quente, refletindo sobre seu dia excêntrico de trabalho, e estava mais relaxado. Disse a Lucas que o amava, e que o futuro da família seria incrível. Que apesar de passar muito tempo fora de casa, era por uma boa causa. Marcelo realmente queria garantir uma vida boa para todos, e trabalhar bem para trabalhar sempre. Lucas deu um beijo de boa noite no pai, se deitou com seu ursinho de pelúcia enquanto passava seus desenhos na televisão em um volume baixo, para dormir tranquilamente. Marcelo deixou a porta meio aberta, e foi para seu quarto conversar um pouco com sua esposa e dormir para ter mais um dia de trabalho. Célia começou a perguntar bastante sobre o dia de trabalho de Marcelo,
e disse o quanto ficou preocupada, mas que o alívio ao vê-lo foi recompensador. Disse que provavelmente seria sempre assim. Marcelo começou a falar. Amor, sinceramente, até que foi tranquilo. Meu parceiro é um pouco mais desanimado e aparentemente é um pouco agressivo também, mas me tratou bem e disse que tem um plano interessante para amanhã. Não sei o que faremos, mas talvez seja diferente do que houve hoje. Não esperava ter visto o que vi, mas uma manifestação relativamente pequena assolou um bairro no centro da cidade, atrapalhando alguns lojistas, e uma revolta foi gerada, resultando em gente machucada e gritaria. Claramente não peguei morte alguma, ainda bem, mas já presenciei agressões e reparei em lados diferentes da sociedade, tudo de uma mesma moeda, sabe? Célia prestou atenção em cada palavra de Marcelo, o abraçou fortemente e disse palavras de apoio. Amor, que dia mais estranho. É realmente uma nova etapa na vida, né? Lembro de quando você fazia o curso de polícia e sempre contava sobre como acharia que seria o seu trabalho, e também, em específico, seu primeiro dia com um parceiro de viatura. Hoje, apesar de ter sido relativamente tranquilo, imagino que tenha sido bem tenso. Eu já me assustaria facilmente com gritaria na rua. Qualquer coisa me assusta. Depois disso, os dois gargalharam na cama. Célia complementou. Você é muito corajoso e me deixa bem segura. Tenho certeza de que, com fé, as coisas vão continuar bem, mas, por favor, me prometa que vai tomar cuidado todos os dias. Marcelo prometeu, continuou abraçando Célia e os dois dormiram. O despertador tocou e mais um dia se iniciou. O café da manhã aconteceu naquela casa, como de costume, e Lucas, por conta própria, foi entregar um desenho ao pai, que ele mesmo desenhou enquanto Marcelo fazia a barba. O desenho continha uma representação de seus pais, e ele mesmo, todos de mãos dadas, e um sol sorridente no céu. Marcelo ficou muito feliz e disse que isso o ajudaria muito no dia. Agradeceu a Deus, beijou Célia, dizendo tchau, e foi novamente para o batalhão. Chegando ao prédio, foi se dirigir ao salão, como tinha feito anteriormente, mas encontrou seu superior no corredor e o mesmo disse que não era mais necessário ir até lá, já que era só referente ao primeiro dia. Marcelo então ficou sabendo que era simplesmente para ir ao refeitório, encontrar seu parceiro e partir para o trabalho. Ricardo estava mais empolgado nesse dia. Marcelo reparou que o mesmo estava suando, provavelmente de nervoso, mas não sabia o motivo daquilo. O novato então chegou perto do rapaz, tomou um gole de água e começou a puxar assunto. Cara, tudo bem? Pronto para mais um dia de trabalho? Continuo ansioso como ontem. Vamos ver no que vai dar o dia de hoje. Ricardo virou para Marcelo, pegou um copo de água também e a conversa de bebedouro continuou. Lembra do que eu te falei ontem? Sobre um plano que eu bolei? Então, depois daqui você me segue, e vamos à sala de provas. Tenho uma coisa para mostrar para você. Marcelo ficou cauteloso e um pouco assustado, mas levou na brincadeira. Não compreendeu, afinal, o motivo de dois policiais, minutos antes do horário de trabalho começar, entrarem em uma sala de provas sem necessidade oficial. Os dois saíram do bebedouro, foram andando pelos corredores cumprimentando os outros policiais e chegaram na ala restrita do prédio, que tinha sala de provas, escritórios de pessoas de patente superior, etc. Ricardo prestou atenção em cada canto se certificando de que não haveria surpresas, pegou um molho de chaves de seu bolso e abriu a porta do local. Marcelo perguntou o motivo de tanta preocupação para abrir uma porta, e também o motivo de estarem entrando lá, para início de conversa, já não via sentido naquilo. Ricardo disse com truculência. Olha, o protocolo pede para que siga os meus passos e aprenda com as minhas orientações, então você só me segue e escuta o que eu falar. Hoje vamos fazer uma coisa séria que talvez resulte na prisão de gente ruim. Marcelo não gostou dessa atitude de Ricardo, de falar de maneira grosseira como se fosse o valentão do prédio. Mas para evitar confusões e não ter um segundo dia desperdiçado, ficou quieto e começou a escutar. Ricardo começou a falar após trancar a porta. Olha, aqui vamos coletar 1 quilo de entorpecente, e vamos usar a nosso favor. Vamos até a comunidade onde 2 marginais roubaram e tiraram a vida de uma mulher idosa. O nome dela era Sebastiana. Você provavelmente deve ter visto no noticiário nas últimas semanas. Eu e uns colegas já descobrimos onde um deles mora, e até agora não foi preso.
A justiça diz que não houve provas suficientes para incriminá-lo, e não podemos prendê-lo se não for com um flagrante. Estão até esquecendo do caso. Vamos lá, vamos dar um jeito de entrar na casa dele, inspecionar o local e colocamos esse pacote abaixo de sua cama. Assim, conseguimos prendê-lo. Voltamos pro prédio com uma prisão, ganhamos prestígio e teremos uma história legal para contar. Marcelo, incrédulo e assustado, o respondeu. Cara, com todo respeito, não sei se isso é um teste ou se você está brincando comigo. Isso pode dar um problema enorme para nós dois. Pode dar expulsão e cadeia, e acabar com as nossas vidas. Você tem certeza que quer fazer uma maluquice dessas? Ricardo, com um rosto de ódio, demorou quase um minuto inteiro para mostrar calma novamente disse que aquilo seria necessário para pegar um marginal. Disse que as câmeras só passariam a registrar as imagens no momento em que a viatura fosse ligada e o serviço fosse iniciado, como padrão. Então nada do que fizessem na sala de provas seria gravado. Disse também que havia um jeito fácil de plantar drogas na residência de alguém sem ter o registro feito, pois a câmera só filmava em certo ângulo. O veterano colocou a mão no ombro de Marcelo e desabafou, dizendo que havia tido a vida muito prejudicada pelo crime, e que foi por isso que se tornou policial. Disse que já perdeu gente da família por conta de latrocínio e que sua vida não era a mesma já há anos, sempre sendo perturbado com impunidades nas ruas. Ele se emocionou muito ao falar desse período de sua vida. Marcelo disse que entendia, mas que mesmo assim não concordava. Continuou dizendo: vamos juntos trabalhar, mas não estou gostando disso. Você dirige, e faço o que achar que deve fazer, mas não estou com você. Ricardo disse que a visão dele mudaria de uma hora para outra, e que até naquele mesmo dia mais tarde, sua opinião também seria alterada. Ambos foram até a garagem, entraram na viatura e começaram o dia de trabalho. Colegas de trabalho já tinham reparado na mudança estranha de comportamento do Marcelo, meio nervoso e com cara angustiada, diferente do dia anterior, onde mostrava disposição. No carro, os dois ficaram em silêncio, e muito cautelosos, pois a conversa tida na sala de provas foi muito rápida e brusca, sem margens para mais discussões, tendo em vista que faltavam apenas alguns minutos para o início da ronda do dia. Horas foram se passando, e o trabalho do dia consistia em apenas dirigir em alguns bairros e ficar parado em unidades móveis pelas praças ao redor do centro. Poucas palavras eram trocadas entre Marcelo e Ricardo. Palavras simples e rápidas eram ditas em frases curtas, como recebeu algum chamado, ou notou algo estranho em tal rua. Faltando 1h30 para o fechamento do dia útil de trabalho, Ricardo disse, apontando uma arma escondida abaixo da cintura para Marcelo. Vamos ao bairro que comentamos hoje? É uma zona de risco e precisa ser patrulhado. Marcelo ficou em extremo choque, com medo e paralisado. Não teve coragem de reagir em frente à câmera, denunciando automaticamente o rapaz. Marcelo ficou quieto, entrou no carro e os dois foram até a comunidade. Usando o computador da viatura, Ricardo marcou rapidamente no GPS a residência de um dos supostos criminosos que teria participado do assassinato de uma senhorinha inocente. Após minutos dirigindo, Ricardo estacionou a viatura em uma vaga pública e os dois homens foram subindo uma das diversas vielas da comunidade em busca da casa de um dos procurados, passando por bares, igrejas e diversas casas. As pessoas foram olhando com medo e preocupação os dois policiais. Marcelo olhava com o rosto expressando pena, e Ricardo apenas subia friamente sem olhar para os lados. Eles finalmente chegaram na casa mostrada nos arquivos, e pediram para entrar. Uma mulher respondeu dizendo que não tinha motivo para estarem lá, e que nem ela, nem seu filho haviam feito nada de errado. Ricardo gritou: ou você abre essa porta, ou eu meto bala e arranco o trinco. Sai da frente ou abre a porta. Ficamos sabendo que o assassino da Sebastiana mora aí contigo. A moça da casa chorou com desespero e foi embora para a parte de trás da casa. Marcelo disse para o Ricardo parar, mas ele continuou e arrombou a porta com um tiro no trinco e um chute no meio para completar a ação. Ricardo entrou e caminhou bem rápido pela residência apontando com postura com a funcional da corporação, e Marcelo foi atrás da moça para acalmá-la. Ricardo encontrou o rapaz que teria supostamente cometido o crime, disse para ele ficar no chão com as mãos nas costas, e que sabia o que ele tinha feito. O rapaz disse que não estava entendendo nada, e foi logo para o chão com medo. O policial derrubou discretamente o pacote de droga que tinha guardado em uma bolsa.
e chutou para baixo da cama, sem a câmera registrar e sem o rapaz no chão ver. Marcelo, ouvindo o que Ricardo fazia em um quarto, tentava acalmar a mãe, que estava trancada em outro dos poucos e pequenos cômodos da residência. A moça, depois de alguns segundos de silêncio, saiu de onde estava com um revólver de numeração raspada, atirou na perna de Marcelo, e gritou pedindo ajuda para as pessoas de uma biqueira ao lado. Ricardo, sem sequer ter começado a falar da história da droga para o jovem no chão, se assustou e foi pro corredor urgentemente ajudar seu parceiro. Viu a mulher com a arma na mão gritando e seu parceiro ensanguentado no chão berrando de dor com as mãos apertando a perna. Ele atirou na barriga da moça, e seu filho, que estava no chão, correu gritando em busca dela, mas também foi baleado pelo policial revoltado e fora de si. Marcelo gritou: "O que você fez? Você matou 2 pessoas, Ricardo, e tem gente armada vindo pra cá." Ricardo, pela primeira vez, na frente de Marcelo, ficou em choque e reparou na janela, traficantes armados chegando perto e carregando suas armas, gritando com palavrões dizendo para que saíssem e que morreriam. Já rezando no chão, Marcelo pedia a Deus para que não sofresse, e Ricardo ficava em pé, ainda em choque. Numa fração de segundos, escutaram sirenes e viram luzes de giroflex refletindo nas vidraças. Um batalhão de polícia estava chegando para uma operação secreta naquele dia, que não havia sido anunciada. Na hora que repararam os traficantes, um tiroteio começou, e 2 policiais entraram na casa para resgatar os policiais que lá estavam. No caso, Marcelo e Ricardo. Marcelo desmaiou por ter perdido tanto sangue e acordou horas depois no hospital, com seu chefe de polícia em um lado e sua esposa de outro, novamente aliviada por seu marido estar bem. Roberto disse: "Você é um cara de sorte. Poucos sobrevivem a um tiroteio de fuzis em uma comunidade." Seu parceiro foi preso. Confessou que roubou droga da sala de provas, e o pior é que o rapaz que ele procurou naquela casa nem sequer foi um dos criminosos que matou a Sebastiana. 2 vidas foram perdidas sem necessidade naquele dia, e a arma ilegal daquela senhora, mãe do jovem, foi comprada para proteção própria. Vizinhos disseram que ela não compactuava com as pessoas da biqueira, e que o chamou no fim da situação por puro desespero. Flashes passaram pela mente de Marcelo, e ele mesmo começou a questionar se gostaria de continuar na corporação, tendo em vista que sempre alguma coisa ruim leva a outra, e que nem ele nem ninguém que conhecia tinha ciência e moral para dizer as motivações de tanta impunidade e surtos acontecendo. Ricardo foi preso e Marcelo foi para casa com sua esposa, ficar com ela e seu filho, e também conseguiu 1 mês de atestado, tempo suficiente para pensar em sua vida. Você acha que Marcelo agiu corretamente? O que faria no lugar dele? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.